falar para vocês de... O título ficou engraçado, né? Gerenciando os mal-entendidos. Das perguntas que me fazem e eu vou tentar responder, ou como diria o Caetano, ou não. Porque não dá para a gente responder tudo, gente. Então, eu estou desde novembro fazendo esses lives e de vez em quando vem umas perguntas assim muito engraçadas, né? E às vezes não vem nem pergunta, vem afirmações muito convictas sobre coisas que não dá para ter certeza. E eu fico só vendo. Algumas delas eu explico em box, algumas não explico em box, algumas eu trago para o live para fazer um novo live sobre aquele tema, porque merece uma consideração maior. E aí eu resolvi anotar algumas que surgiram essa semana, algumas até da semana retrasada, mas essa semana foi uma semana assim de pipocar várias perguntas interessantes e, aliás, afirmações muito interessantes, né? A primeira delas foi que eu fui procurada pelo meu pastor para me perguntar qual era a minha associação com a Lana Holder, porque ele ficou sabendo, por um pastor pentecostal, que eu virei uma colaboradora da Lana Holder, eu virei pastora da Cidade de Refúgio e que eu estou fazendo apologia ao movimento gay. Olha como é que o povo é criativo, né? Então, com relação a esta afirmação, que este pastor que nunca me viu pessoalmente, que ele ouviu dizer de alguém que ouviu dizer de alguém que ouviu dizer, e esse é o poder da rede, né, de distorcer a droga toda, eu preciso afirmar para vocês todos. Primeiro, eu não sou pastora, nunca fui. Eu sou professora. Então, a primeira afirmação de que eu sou pastora no Ministério de Lana Holder está errada. Segundo lugar, pastora Lana Holder tem sua equipe ministerial muito capacitada, muito competente, inclusive, e eu não sou parte desta equipe, tá bom? Eu nem sou membro de Cidade de Refúgio, eu sou membro da Igreja Memorial da Tijuca, Batista Memorial da Tijuca, e a partir de amanhã, quando houver reunião de membros de Betânia, eu passarei pelo processo de migrar com a minha carta de transferência da Batista Memorial da Tijuca para a Batista Betânia, entre Batista e Batista. Então, só esclarecendo, eu não sou membro da Cidade de Refúgio. Tá bom? Não faço parte do ministério da pastora Lana Holder e eu não sou pastora, eu sou uma professora. Então, 3 coisas para esclarecer a respeito deste assunto. E a quarta coisa para esclarecer a respeito desse assunto é que vocês... Eu não sei quem é que está entendendo o que eu estou fazendo aqui como apologia ao movimento gay. Porque é muito interessante. Vocês sabiam que entre os evangélicos eu sou classificada como quem faz apologia ao movimento gay. Mas entre o pessoal da militância LGBT eu sou chamada de preconceituosa. O meu discurso é preconceituoso e intolerante. Acredite se quiser. Então eu estou esclarecendo esse tipo de coisa, até porque eu tenho que entrar no segundo ponto dessas questões que as pessoas, perguntas que me fazem, afirmações que fazem sobre mim. Por que eu sou chamada de intolerante? Daqui a pouco eu vou falar, né, de preconceituosa e de intolerante. Por conta das questões e da forma como eu abordo. Isso diverge da militância do movimento gay. Então, jamais, pastores evangélicos que estão me ouvindo estão reproduzindo essa mentira. Por favor, tape a boca de vocês, vai lavar essa boca com sabão e para de ficar reproduzindo coisas que vocês não sabem. Eu não faço apologia ao movimento gay. Eu simplesmente decidi com a minha boca não condenar quem é homossexual, quem é homoafetivo, porque eu sei a dor que essa gente passa. Como eu disse sempre, desde o princípio, vocês nunca vão me ver numa passeata LGBT, na parada gay, desfilando em defesa dos direitos do gay. Não, porque o meu público não é esse. E aí vem uma outra compreensão. Para que eu faço esses vídeos? Eu faço esses vídeos para lidar com a educação sobre homossexualidade e espiritualidade dentro do ambiente religioso cristão. Seja ele reformado, protestante, ou seja ele pentecostal, neopentecostal, o que seja. Como vocês devem lembrar, o primeiro vídeo dessa série que foi feito no dia 14 de novembro, eu falei claramente, gente, é muita falta de educação que existe por aí. As pessoas falam tanta coisa sobre homossexualidade, sobre espiritualidade, sobre homofetividade, sem saber do que estão falando. Inclusive, uma das coisas que mais tem me surpreendido é que os gays mesmo, né, as pessoas do segmento LGBT, sabem pouquíssimo sobre eles próprios. Porque os que são mais militantes, eles já entraram dentro do calor da luta por uma afirmação de direitos, que é muito válida, inclusive, eu não tenho nenhum problema com a afirmação de direitos civis e direitos humanos dessas pessoas, mas
mas eles entram no calor de uma discussão de dignidade e de quebra do preconceito. E eu acho que numa sociedade como a nossa, a gente não consegue quebrar preconceito. Porque até mesmo os militantes do movimento LGBT também são preconceituosos em relação aos religiosos. Se tem um religioso que está defendendo o que eles falam, eles estão procurando aquilo que eles julgam como preconceito para dizer que é preconceito. Eu já fui alvo desse tipo de classificação muitas vezes. Eu já tive para atuar junto à Secretaria de Direitos Humanos e de Direitos dos LGBTs aqui do Estado do Rio de Janeiro, uns 7 anos atrás. E eu não consegui me animar para trabalhar por conta disso. Por quê? Por eu ser religiosa, as pessoas olham para a minha fala, uma fala preconceituosa, e elas não percebem que tudo que eu estou falando aqui eu tenho embasamento de pesquisa e de ciência por trás. Se a minha fala é preconceituosa, então a ciência está sendo preconceituosa, porque eu reúno documentos de pesquisas de muitas leituras que eu tenho feito ao longo de 15 anos sobre esse assunto. Eu não venho para cá falar da minha própria cabeça qualquer ideia. Tudo que eu venho falar aqui, eu pesquisei antes. Então, eu sou uma porta-voz do que os estudos têm mostrado sobre isso. Então, por eu não fazer parte da militância LGBT, eu não tenho nenhum problema de tratar desse assunto com a dignidade que os seres humanos que estão ali nessa militância merecem. Mas a minha luta, ela não é para quebrar o preconceito. Eu acho que esse é o objetivo da militância. Eu não dou conta de quebrar preconceito em lugar nenhum, porque para a gente quebrar preconceito, a gente tem que mexer na cultura do país, na cultura da sociedade brasileira, na nossa história, na nossa formação latino-americana. Eu não dou conta de fazer isso, nem pretendo. Eu não consigo dar conta de quebrar preconceito, então esse não é o meu objetivo aqui. Ué, Lili, então o que você está fazendo? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é quebrar a intolerância. Ah, mas não é a mesma coisa que quebrar o preconceito? Não. Por quê? Porque se eu entro no segmento religioso e eu vou educando as pessoas e mostrando para as pessoas que aquilo que elas pensam sobre esse assunto não é bem desse jeito que elas estão falando, eu estou fazendo um processo educativo. Um processo educativo que, por causa da formação e da forma como eu passo a informação, espera-se, e tem produzido muitos resultados, graças a Deus, é que as pessoas que hoje são intolerantes com relação à questão da homoafetividade, da homossexualidade, da identidade, da diversidade de gênero, elas passem a entender que o negócio não é tão simples e reducionista como elas pensam. Percebem? A minha fala ela tem um público-alvo. Vamos ver lá que eu abro a tela do vídeo no YouTube com uma explicação. Esses vídeos são destinados a a linguagem é religiosa, a finalidade é tal. Porque eu não gosto de enganar ninguém a respeito das expectativas sobre o que eu faço. Então, o pessoal da militância LGBT me acha intolerante. E vai continuar achando. Por quê? Porque a expectativa que eles têm a respeito da minha fala é de que eu vá lutar contra o preconceito como eles lutam. E eu não dou conta. Mas uma coisa eu dou conta, de ensinar aquilo que eu aprendi no processo da pesquisa, de ensinar para essas pessoas do segmento religioso a tratarem os gays, as lésbicas, transexuais, travestis, crossdressers e andrógenos e todo mundo, né, gender fluid, essa gente toda, com amor. Por quê? Porque tratar com amor é bíblico. Eu uso o próprio material da religião, que é a Bíblia, para fazer isso acontecer. Está entendendo? Eu sou uma professora de Bíblia. Eu sou formada em exegese bíblica. Eu sou uma pessoa que pega o texto bíblico, vai lá, né, na raiz do texto original, disseca esse texto, reescreve esse texto quase, reinterpreta esse texto a partir da análise linguística lá no original. É isso que eu faço. Então, eu preciso que as pessoas entendam que a minha caminhada não é uma caminhada para atender o segmento da militância LGBT dentro da luta por quebra de preconceito que se faz. Até porque eu tenho algumas reservas, algumas reticências, né, algumas hesitações de concordar com relação a alguns caminhos que se faz. Porque alguns caminhos que a militância percorre dificultam um trabalho como o meu. Quando eu vejo o pessoal se posicionando, e aparece muito na televisão, nos canais, eu estou vendo vários programas sobre isso ultimamente, né? A militância LGBT que aparece dentro dos canais da mídia é uma militância que é diferente da realidade que eu convivo. Por quê? Porque eu convivo com o gay cristão, que não consegue ficar dentro de uma igreja,
que ele não consegue ser aceito pelos pais, pelos pastores, ele não consegue ser aceito dentro dessa realidade. Confesso a vocês, eu tenho pouco caminhada com os gays de fora da igreja. Essa é uma outra coisa que restringe a minha abordagem. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser muito ampla, eu não tenho nenhuma pretensão de abordar tudo do jeito que precisa ser abordado. Vocês não têm noção da infinitude que é fazer pesquisa de gênero hoje no Brasil. Eu estou com um pesadelo para o próximo semestre, que é levantar a literatura sobre esse assunto. A cada semana é 10, 15 artigos novos que surgem, sabe? É muita coisa sendo produzida nessa área de literatura de gênero. Recente eu fui entrevistada para um livro, né, que está escrevendo sobre feminismo no Brasil, feminismo contemporâneo, e me fizeram perguntas sobre questão de marcha das vadias, sobre aborto, que eu nunca parei para pensar. Por quê? Porque não é a linha que eu percorro, entendeu? Então eu não tenho nada contra o propósito da marcha das vadias, que é mostrar que nenhuma mulher é digna de ser estuprada, e com base numa coisa que aconteceu no Canadá. Então, lá no país frio daquele, né, onde a libido das pessoas está em baixa, lá por causa da região fria, as mulheres podem tirar o sutiã no meio da rua e andar de lingerie para fazer um protesto dessa natureza. Vem fazer isso aqui no Brasil, num país quente do caramba, no Rio de Janeiro, onde os altos graus vão lá para 45, sensação térmica no verão, 55 graus. Onde a libido está a flor da pele, gente, onde o povo quer arrancar roupa e ficar pelado na praia. É outra realidade cultural. Então, eu não entendo. Aliás, eu tenho uma antipatia também completa a qualquer método importado de se resolver as coisas. Por que Tá, Marcha dos Vadios, o propósito é interessante, até o nome da marcha é interessante, mas por que a gente tem que fazer do jeito que se faz lá? Por que a gente não cria o nosso jeito de fazer? Eu tenho muitas indagações a respeito disso, e é por isso que eu não me coaduno com certas coisas dos movimentos e das militâncias na área de gênero. Porque eu, como uma cristã, eu tenho alguns valores éticos e morais. Ah, sim, a religião é cheia de moralismo. É mesmo. E olha, se a religião não fosse cheia de moralismo como ela é, esse mundo estava capotando. Porque o mundo, ele é religioso. E muito da ética internacional, global, advém de preceitos religiosos. De valores que as pessoas constroem dentro do ambiente religioso. Ah, muita coisa é feita errada. É feita errada sim. Mas não tudo é feito errado. Muita coisa também é feita certa. Meu público não é o público LGBT militante que é descrente, que tem antipatia e aversão ao comportamento de religiosos. Não é. Porque eu não consigo convencer uma pessoa como essa a ter uma visão diferente sobre a religião, porque ela é intolerante com relação à religião, ela não se percebe como intolerante. Ela acusa a religião de ser intolerante, mas ela é muito intolerante com religião e com religiosos, então eu não consigo dialogar com gente intolerante. Agora, dentro do ambiente religioso, cristão, onde eu tenho caminhadas, onde eu tenho intimidade, com essas pessoas eu consigo trazer um trabalho educacional que mostra para as pessoas se estão raciocinando errado sobre essa situação. Então, esse é o foco dos meus vídeos. Percebem? Inclusive, eu não tenho nenhuma intenção, assim como algumas pessoas dizem, é muito evangelístico. Não, meus vídeos não são evangelísticos, eles são educacionais. Eu não faço proselitismo nenhum aqui. Vocês vão perceber que eu nunca vou chegar aqui falando, você tem que aceitar Jesus. Não vou falar. Não é essa a finalidade desse canal. Esse é um canal educacional. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Outra pergunta que me fizeram essa semana foi muito interessante. Eu estou com esse conflito aqui porque a igreja não me aceita, minha família não me aceita, minha família ora contra mim, o meu filho não me aceita. Como é que eu resolvo essa questão com o meu filho? A resposta que eu tenho para essa pergunta é muito simples. Eu não faço a menor ideia. Desculpa, gente, eu não tenho solução mágica para uma coisa tão complexa. Quanto à aceitação de gente LGBT na família, na igreja, não dou conta disso. Essa situação dos filhos, né, das famílias, o que eu tenho tentado fazer é criar condições para que a família que não aceita um homossexual, uma lésbica em casa, consiga conversar sobre o assunto. Então, os meus vídeos, eles são vídeos instrutivos nesse sentido. Então, vocês lembram que semana passada eu fiz
um vídeo a pedido de algumas pessoas, mas já estava na minha cabeça fazer, só para pais e mães de pessoas LGBT. E eu tive resultados assim, retornos muito positivos sobre o vídeo, que foi muito bom e ajudou muita coisa. E pretendo fazer nas próximas semanas aí um outro vídeo só para filhos de gays. Às vezes a pessoa já era adulta quando descobriu que o pai era, o pai resolveu assumir sua homossexualidade quando o filho já estava com 25 anos e o filho era intolerante, não lida bem com isso, parou de se comunicar com o pai. Tem essa coisa também. Então, eu estou pretendendo fazer, mas eu tenho que reunir mais material para poder falar sobre isso. Há algumas pessoas que não entendem ainda a questão do universo LGBT. Todo mundo pensa que um homossexual é um homem que quer ser uma mulher. Está enganado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um homossexual é um homem que ama outro homem, que ele sente atração física por um outro homem. Ele não consegue sentir por uma mulher. Ah, Ilha, mas o cara ele se relacionou com a mulher a vida inteira e de repente, de uma hora para outra, saiu do armário. Das duas, uma. Ou ele enganou a esposa o tempo todo fingindo que era hétero, porque uma pessoa que é homossexual, ela não tem nenhum impedimento físico, biológico para ser uma pessoa heterossexual. O que ela não tem é apetite sexual para aquela pessoa. E ela é capaz de conceber filho? Claro, porque você sabe muito bem que a excitação não depende de paixão, não depende de amor. Um homem fica excitado até com um poste. Se ele agarrar um poste sensualmente, ele vai ficar excitado. Precisa entender que esse relacionamento de um homem que é homossexual e se relaciona perfeitamente fisicamente com uma mulher, é possível? Claro que é. Vai gerar filho? Claro que vai. Mas por que então que ele tem que se relacionar com outro homem? É porque ele mente. Entende? Ele fica com uma pessoa que é do sexo oposto mentindo e ele não aguenta mentir o tempo inteiro na vida dele, fingindo que está amando aquela pessoa, que está considerando aquela pessoa como o amor da vida dele, quando não é verdade. E mais, se ele se apaixonar por um homem fora da relação de casamento, ele se sente extremamente culpado, porque ele vai adulterar com uma pessoa que ele não ama por causa de uma pessoa que ele ama. É muito complicado. Vocês não querem saber o que passa na cabeça de uma pessoa que vive esse dilema. Então, o homossexual não é uma pessoa que quer ser uma mulher, tá bom? É uma pessoa que não consegue viver heteronormativamente, heterossexualmente. Ela vive, mas isso gera um conflito nela imenso e ela lutou a vida inteira para ser diferente e não conseguiu. A outra impressão que é errada que se tem também é sobre essa questão de toda mulher que é lésbica quer ser homem. Então, esquece isso também. Conheço muitas lésbicas que são extremamente femininas e continuam sendo muito mulher, não são trans. Então a gente não pode confundir a realidade de transgêneros, de crossdressers, de drag queens, de travestis com a realidade de homossexuais e de lésbicas. Dentro do universo LGBT, você tem um grupo que é queer. Lília, mas todo mundo que é LGBT não é queer? Depende. Por definição, queer é aquela pessoa que ela tem um comportamento desviante. Tem um estudo enorme sobre o uso do termo e tudo mais. Mas essa pessoa que é desviante, ela faz questão de assumir o desvio como uma identidade. Tá bom? Então vamos pegar o exemplo do crossdresser. O que é uma crossdresser? É uma pessoa, vamos supor, um homem. Eu conheci alguém nessa situação um tempo atrás, uns anos atrás. Um homem, inclusive era um empresário de uma família muito rica. A família tinha tantas obras de arte na casa que tinha que ter uma curadoria própria. Ou seja, um membro da família tinha desenvolvido a profissão de ser curador de tanta obra de arte preciosa que eles tinham, uma fortuna imensa. Ele era um diretor executivo de uma grande empresa que durante o dia inteiro ele estava lá funcionando como um homem e tal. Mas ele estava passando por um processo de hormonização que fazia com que ele tivesse uma pele mais feminina, algumas coisas nele estavam mudando, mas não tudo. Por quê? Porque ele não iria mudar de sexo, ele não se transformaria com essa situação de transgênero. À noite, quando ele queria sair com as pessoas, para balada, para qualquer coisa, então ele se travestia. Percebe? Então, travestir-se não era um estado continuado dele. Era um estado para uma determinada finalidade. Quando eu conversei com ele, ele falava assim: eu gosto tanto da mulher, acho que a mulher é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que eu quero me identificar com ela. Isso acontece, inclusive nos estudos sobre sexualidade já tem esse estudo mais aprofundado. Então, qual é a diferença dele de uma travesti? A travesti, ela está o tempo todo feminilizada. Entende? Ou seja,
vestida de mulher. Há travestis que querem ser mulher. Há travestis que nunca vão querer ser mulher. Há travestis que trabalham no mercado do sexo. Há travestis que não trabalham no mercado do sexo. Há travestis que estão como travestis em todas as instâncias e das esferas sociais dela. Vão para a universidade travestidas, vão para o trabalho travestidas, participam em casa o tempo inteiro travestidas. Mas nunca vão fazer uma mudança de sexo, porque elas não são transgêneros. Ai, Lívia, que troço complicado. É complicado mesmo. Por isso que eu não tenho tanto material para falar aqui agora. E então, qualquer tipo de rotulação genérica, tipo, todas elas fazem isso, não, é completamente errado. Por isso que eu achei a colocação de alguém que disse que eu era preconceituosa, quando eu disse que tinha travestis que trabalhavam no mercado do sexo. Eu não tenho culpa, são as pesquisas que mostram isso. Inclusive, há todo um processo de inserção de travestis dentro do mercado de trabalho hoje que é complexo. Por quê? Porque a pessoa que é travesti, ela se traveste o tempo inteiro. Eu lidei com uma empresa, com uma situação muito interessante, com um consultor amigo meu que trabalhava fazendo pesquisa de clima organizacional. E o problema da empresa, numa empresa de call center, era banheiro. Por quê? Travesti, sendo biologicamente homem, deveria usar o banheiro dos homens. Só que os homens não aceitavam que as travestis usassem o banheiro deles. Como são homens, as mulheres não aceitavam que as travestis usassem o banheiro delas. A empresa estava com um problemão de clima organizacional. Não conseguia gerenciar o conflito por conta de banheiro. Aí a coisa ficou complicada, porque você tinha toda uma indisposição das pessoas de trabalharem com essas pessoas, e elas não tinham banheiro para usar. Então, quando uma travesti sai do mercado do sexo e ela precisa se inserir no mercado e ela quer continuar como travesti, ela não faz uma transposição, tipo, ela não se comporta como homem durante o dia e só se traveste à noite, enfim, ela está o tempo inteiro personalizada como travesti. Isso enfrenta uma barreira enorme dentro do mercado de trabalho. Por que enfrenta essa barreira? Porque, gente, o Estado é laico. A nível de sistema de governo, o Estado é laico, mas o Brasil é religioso. As pessoas são religiosas. As pessoas têm preceitos morais construídos em bases religiosas e as pessoas não aceitam isso bem. Então, para trabalhar com a cultura organizacional, vocês sabem, eu sou professora de administração, de gestão de recursos humanos, dou aula em curso de administração, curso de engenharia, curso de gestão de RH. Eu sou professora docente dessa área, minha formação original é essa. A teologia foi um desvio, foi queer. Foi uma coisa queer que aconteceu na minha vida, não era uma coisa muito original, entende? Essa questão do clima organizacional estava contaminado demais ali, uma indisposição geral de trabalhar com essas pessoas. O que acontece também em muitos casos, e aí eu estou falando das travestis que trabalharam no mercado do sexo, eu não estou falando de travestis que nunca trabalharam com o mercado do sexo, eu estou falando exclusivamente essas do mercado do sexo, porque são as que eu conheço um pouco mais de perto. Elas saíram do mercado do sexo, essa é uma grande dificuldade que a gente tinha para inserir essas pessoas no mercado do trabalho, porque por conta da vida que levavam na prostituição, elas não estudaram. Elas não tinham uma boa formação escolar, isso dificultava encontrar lugares para eles trabalharem. Então tem toda uma dinâmica, né, uma complexidade em cima disso, que é completamente diferente de uma travesti, que se traveste há muito tempo, que está na faculdade, está estudando, vai se formar. É outra vibe. É outra vibe. Aí as pessoas falam assim, você está sendo preconceituosa porque você trata da questão do travesti assim como se todas trabalhassem no mercado do sexo. Não, eu não estou falando isso não. Eu não estou dizendo. Mas o que eu sei é que ainda tem uma grande parte de travestis que ainda trabalham no mercado do sexo. Eu tenho documentos, pesquisas, documentários falando sobre isso. Não é uma coisa que eu estou inventando. O preconceito seria se saísse da minha cabeça. Não, eu para falar isso aqui, eu fui pesquisar. Eu li sobre isso. Eu tenho, inclusive, uma amiga que é especialista na área de sexologia, ela só estuda esses casos. E ela é uma pessoa, assim, uma fonte confiável que eu tenho, que a gente troca muita informação. É isso, gente. Mal entendidos, eles acontecem. Às vezes a gente vai explicar e a coisa fica pior do que se não tivesse explicado. Então, eu continuo com a mesma política. Se você tem dúvidas sinceras, me escreve em inbox, eu terei prazer total de te responder. E se o teu assunto é um assunto que vale a pena a gente fazer um live, eu vou trazer isso para dentro do live para a gente poder comentar.
teve gente fazendo uns comentários assim maldosos lá. Uma pena, porque o canal do Arthur é uma coisa linda. A gente não tem como tirar da cabeça do pessoal da militância essa noção de que o religioso é preconceituoso. Mas o Brasil é preconceituoso. Nós, latino-americanos, somos preconceituosos por natureza cultural. Mexer nesse negócio, a gente pode construir o quê? Todo um caminho de maior dignidade, mas quebrar o preconceito completamente, a gente não vai conseguir, gente. Isso é trabalho de Sísifo. É levar a pedra lá para o alto, quando estiver chegando lá, ela rola toda de novo para baixo, a gente vai começar a empurrar de novo. Agora, diminuir o impacto da intolerância, a gente consegue. E nesse sentido, eu preciso muito da ajuda do pessoal LGBT que tem alguma simpatia pelo trabalho que eu faço. Por quê? Porque se vocês estão dispostos a conversar sobre esse assunto para quebrar esse nível de intolerância, então vocês vêm para a roda para conversar. Agora, se vão ficar de fora, criticando os religiosos que estão trabalhando para poder promover uma aceitação do segmento LGBT dentro do ambiente religioso, vai tacar pedra em quem está fazendo, aí eu vou usar um ditado que a Brené Brown gosta muito de usar. Eu não admito crítica de quem não está com a areia da arena na cara. Se quer criticar, vem para o Coliseu comigo, lutar com os leões, com as feras, ser acusado de tudo quanto é coisa que, como eu sou, como eu fui, perder emprego como eu perdi, por causa da forma como eu penso, da forma como eu articulo as ideias. Vem para cá. Vem lutar na arena comigo. Aí você tem direito de me criticar. Se você não está na arena comigo, se você não está suado, se você não está sangrando, se você não está com a terra de tanto cair no chão ralado pelas feras, você não tem nenhuma condição de me criticar e eu não vou aceitar a tua crítica. Tua crítica pode entrar por aqui, sair por ali, eu deleto com a maior facilidade do meu perfil. Não vou deixar os meus amigos gays serem ofendidos por gente intolerante. Continua a mesma coisa, a Lília é a mesma, a Lília não mudou, a Lília é a mesma pessoa. Tá? O que tem mudado é a minha visão sobre algumas coisas. Eu tenho falado aqui muito abertamente, muito honestamente sobre as coisas que têm mudado. Vem estudar com a gente, e essas turmas de EAD não são grandes. Deixe de se inscrever. Para você se inscrever, você tem que entrar lá no canal da Eagle. Agora que você está aqui na página da Eagle direitinho, assistindo hoje pelo vídeo, já fica até mais fácil, porque é só você entrar aqui no nosso perfil, escrito sobre, você vai ver lá o telefone de contato, o site. No site você preenche o formulário, do fim da página tem um formulário de contato. Estou interessado em fazer parte do curso de exegese bíblica. Aí a gente vai abrir o teu ticket. Por quê? Porque a gente precisa do teu e-mail. Todas as informações são feitas mediante endereço de e-mail, não por WhatsApp. A gente até tem uns facilitadores no WhatsApp, mas é tudo feito por endereço de e-mail. E aproveitem, porque esse curso teve um preço reduzidíssimo. São 12 disciplinas para cursar, mas você só cursa uma disciplina por vez. Espero que você se inscreva. A turma está ficando animada e está ficando muito legal. Espero ver você com a gente. Um grande abraço, boa semana. Tchau.